Bom, duas boas-vindas a essa nossa semana 4 da disciplina Linguagem 3 do curso de Pedagogia EAD. Meu nome é professor Fabiano Moraes. Tenho hoje como tema para trabalhar a produção de sentido, certo? Então vamos começar com esse tema que tem por objetivos o sujeito e o enunciado, conceber a língua em seu aspecto dialógico e compreender o processo de produção de sentido na interação linguística. Bom, vamos falar de construção de sentido. E é claro, vamos ver nessa nossa aula de que modo se dá a produção de sentido. Lembrando da aula passada, que nós falamos da língua em sua concepção como interação, certo? E ao mesmo tempo em seu aspecto dialógico. Nós falamos de Bakhtin na aula passada, da semana 3. E falando de construção de sentido, nós vamos falar, é claro, sempre tratando aqui do sujeito, a importância do leitor na produção de sentido. Tá? Por que nós falamos isso? Porque nas duas concepções, que eu já citei isso em outras aulas, as duas outras concepções de linguagem, como instrumento de comunicação e como expressão de pensamento, o leitor estava, de certa forma, excluído dessa produção de sentido, de certa forma. E nós aqui, lembrando, partimos da perspectiva da linguagem como interação. Então, para lembrar dessas três concepções, vamos observar em primeiro momento que o sentido não está somente no texto, como apregoa a concepção de linguagem como instrumento de comunicação. Certo? Para essa concepção, para essa perspectiva, a linguagem é um instrumento de comunicação, ou seja, você detém o que é inclusive considerado código nessa concepção, e então você consegue receber e interpretar, tem um mito da interpretação única, como se o sentido estivesse integralmente no texto e coubesse ao sujeito compreender, saber usar este instrumento de comunicação que é a língua para, diria, interpretar a partir do sentido que está no texto. É aquela ideia de o que você vai interpretar, você vai depender, é claro, de decodificar. Tá? Isso está ultrapassado no sentido de, é claro, ainda são usuais algumas práticas com essa perspectiva. Mas com a perspectiva da linguagem como interação, nós deixamos de lado esse modo de ver a linguagem e como se o sentido estivesse no texto. A outra possibilidade, que vamos deixar de lado, mas precisamos compreender para entender que perspectiva tomamos aqui, é a de que o sentido estivesse só no autor. Tá? Ou seja, o sentido não está somente no autor, como apregoa a concepção de linguagem como expressão do pensamento. É aquela que nos manuais, nos livros didáticos, depois de apresentar na década de 70, sobretudo, fragmentos de textos literários, fazia a tradicional pergunta: o que o autor quis dizer com isso? Como se o enunciado, vamos falar de enunciado aqui, ele traduzisse o pensamento do autor. E não houvesse, por exemplo, o sentido, né? não pudesse passar também pelo leitor. Não houvesse essa interação com o leitor. Né? O texto também não é considerado nesse sentido. Seria a linguagem como expressão de pensamento, o sentido no autor. Deixamos de lado essas duas concepções e vamos para a concepção de linguagem como interação. O sentido vai se dar justamente na interação leitor, texto, autor. Certo? Então esse sujeito está totalmente imbricado nesse processo interativo e de produção de sentido. O sentido não está naquilo que o autor supostamente quis dizer, no que ele quis expressar de seu pensamento, não está integralmente no texto, como se você, dominando um instrumento de comunicação que é a linguagem, você pudesse extrair aquele sentido. Não. Está na interação autor, texto e leitor. O leitor escreve também nesse diálogo, um processo dialógico, lembrando. Ele responde, ele interage o tempo todo com o texto e com o autor, no momento de leitura.
importante partirmos desse slide justamente para seguirmos adiante nos conceitos de significação e tema, certo? Significação e tema, também com base em Bakhtin. Parte, é claro, da teoria dialógica da linguagem. Há uma distinção entre significação e tema. Para entendermos, vamos para um exemplo que está no livro-texto de vocês. Imaginem um enunciado não passar, como está escrito no slide. Vocês podem encontrar isso, por exemplo, como o livro nos traz, em duas situações distintas. Vamos imaginar que em um banco, uma instituição financeira, seja colocada num determinado lugar que dá acesso a algum ambiente, né? Uma placa, seja metálica ou de plástico, enfim, mas uma placa, né, bem estabelecida, com letras de imprensa, né? E está escrito ali, não passar. Podemos pressupor, numa situação, no contexto de um ambiente, de uma instituição financeira, no caso de um banco, que não convém passar daquela, né, para um determinado espaço, ou daquela placa, né? Porque provavelmente trata-se de um ambiente restrito a funcionários ou a pessoas daquele setor. É o que pressupomos, pelo conhecimento que nós temos da segurança necessária para uma instituição financeira como um banco. Agora imaginem esse mesmo enunciado em uma lavanderia, em um cartaz, uma A4, por exemplo, escrito a caneta ou a canetinha, né, chamada caneta hidrocor. Está escrito ali, não passar. Né? Numa lavanderia, nós imaginamos que, por exemplo, se algumas roupas estão dispostas por ali, por perto, que aquelas roupas não devem ser passadas. Né? É o que nós podemos imaginar. É interessante esse exemplo, porque ele nos vai dar subsídio para compreender esses dois elementos, significação e tema, certo? Para darmos o conceito, para entendermos bem esses dois elementos e distinguirmos. Significação e tema, para entendermos um tanto, vamos lá. Vamos partir primeiro do imbricamento, da relação entre esses dois elementos. O tema depende da significação e a significação depende do tema. Não estão separados. Vimos, a partir do exemplo anterior, que as mesmas palavras, vamos dizer assim, é claro que as palavras também estão envolvidas tanto na significação quanto no tema, então elas nem são as mesmas. Mas vamos supor, entre aspas, que sejam as mesmas palavras, não passar, elas possuam a significação diversa dependendo do contexto, da orientação social, do ambiente, certo? E de vários outros elementos não verbais. Daí nós percebemos então que esse aspecto linguístico, daquilo que nós lemos, por exemplo, só pode ser considerado em sua relação com o tema. Ou seja, a significação ela só pode ser considerada em sua relação com o tema. Mas ainda não foi possível, professor, entender o que é exatamente significação e o que é exatamente tema. Vamos adiante, então, para as definições, a partir do livro-texto, a partir de textos de Bakhtin também, e outros que tratam desse tema. Significação, ela situa-se no plano da língua e ela é socialmente compartilhável, certo? Já o tema, ele é único em cada enunciado. Ele é único em cada enunciado. Observem o exemplo. Quando olhamos para a língua, nós temos o não passar, nas duas, né? Mas nós temos no caso, tema em cada enunciado. Ou seja, nós podemos ter significações diferentes, né, a partir da significação global de um dado enunciado.
né? Essa significação global, ela está vinculada não apenas a aspectos linguísticos, como a significação propriamente dita, certo? Que seriam, por exemplo, as palavras enumeradas num glossário, enfim. Mas o tema não. O tema ele também pode ser não verbal. Quer dizer, quando eu destaco o ambiente em que está colocado o cartaz metálico, ou por exemplo de acrílico, eu falei plástico, mas de acrílico, e que está numa determinada letra, né, de imprensa, tal, e que o outro pode ser um A4, escrito a caneta, ou a caneta hidrocor. Esses aspectos não verbais e o ambiente da lavanderia do segundo exemplo, o ambiente do banco no primeiro exemplo, eles determinam essa significação global, certo? Ou seja, o tema não vai se repetir de uma enunciação a outra. O tema vai ser diferente nas duas enunciações de que damos exemplo, né? Que esse exemplo foi tirado, inclusive, do texto anteriormente. Então, vamos adiante. Citando Bakhtin, somente a enunciação, tomada em toda a sua amplitude concreta, como fenômeno histórico, possui um tema. O tema é um sistema de signos dinâmico e complexo. A significação é um aparato técnico para a realização do tema. Então, essa materialidade linguística, que é a significação, ela possibilita a realização do tema que está vinculado a aspectos contextuais, a aspectos históricos, não está desvinculado desse entorno do não verbal, certo? O tema ele vai se dar de maneiras diferentes em diferentes enunciados, mesmo que eles possuam a mesma materialidade linguística. Vamos adiante. O processo de leitura, gente, é importante porque a leitura, claro, nós lemos o tempo todo, vocês estão provavelmente lendo esses slides durante essa aula, e esse processo de leitura ele vai se dar justamente na relação entre esses dois elementos, certo? Ler, portanto, é buscar o tema, importante buscarmos o tema, investigá-lo a partir do sentido contextual e histórico da enunciação. Esse é o processo de leitura. Sair do superficial, certo? Adentrar. É um processo de investigação, tá? Em busca do tema. Portanto, a autora desse capítulo, né, que está sendo trabalhado hoje, nos diz que encontrar no sentido possível é identificar esses dois níveis e estabelecer relação entre eles em uma situação concreta, formulando a questão sobre como se está construindo esse sentido no enunciado. Tá? Então, esse enunciado possível requer a identificação da significação e do tema. E então, a relação estabelecida entre significação e tema em dada situação concreta. Lemos ali, não passar. Materialidade linguística. Está escrito no slide é apenas um exemplo, mas estando, né, ali, no slide dá até para ter uma noção do que é essa materialidade linguística. E aí nós vamos para o tema, a situação concreta, o banco, uma placa de metal ou de acrílico, com letras de imprensa. Imaginamos o tema, certo? E a relação que se dá entre esses dois elementos, a significação e o tema. Numa lavanderia, uma folha de A4, escrita a caneta ou a canetinha. Nós temos o tema se estabelecendo nessa situação concreta, com esses aspectos não verbais, certo? E então vamos observar como se está construindo esse sentido no enunciado. Ou seja, a produção de sentido ela se dá nesse processo do sujeito, certo? Sujeito proceder à leitura como um processo investigativo em busca desse tema para produzir sentido. E é uma relação entre autor, texto e leitor. Interação, certo? Então, com isso nós podemos entender a aplicação
A aplicação em sala de aula com os nossos alunos, quando na produção de enunciados de testes e provas, o aluno ele vai ler aquilo. Então nós temos aí o autor, que é o professor, que produz os enunciados de testes e de provas. Em alguns casos esses enunciados estão no próprio livro didático, o autor do livro didático os produziu. Temos o texto produzido e temos o leitor, que é o nosso aluno. Vocês vão encontrar alguns exemplos nas páginas 48 e 49 do livro texto, e ali vocês vão conferir a importância de estarmos atentos não apenas para a significação, mas também para o tema. E o aluno, quando lê esse enunciado, ele, é claro, vai estar atento a esses aspectos quando, enfim, quando orientado. E ele vai produzir um texto também. Agora invertemos a situação. O aluno produz um texto que é a resposta a esse enunciado. Ele produz um texto, ele é um autor, e o professor é o leitor. E aí nós partimos agora para um momento de correção de um teste, de uma prova, certo? De um exercício feito. A correção ela deve ser dialógica, lembrando, né, da teoria dialógica da linguagem. Ela deve ser dialógica de modo a conduzir o aluno a testar hipóteses. Essa correção é um diálogo e o aluno ele vai testar hipóteses sobre o sentido que ele está construindo. E, ao mesmo tempo, ele, nesse processo de correção, é importante que ele tenha a possibilidade de rever a construção que fez no plano do tema. É muito comum encontrarmos determinadas palavras, vamos falar assim, né? Determinados signos, por exemplo, naquele contexto, ele pode ter enfim, trazer uma possibilidade de produção de sentido distinta. Daí o aluno ele testando as suas hipóteses no momento de produção de texto, é importante que ele reveja determinadas construções na produção de seu texto. Fazemos isso o tempo todo quando estamos escrevendo. Colocamos uma palavra no e-mail, por exemplo. Bom, pode ser que isso aqui dê um outro sentido. Então preciso rever. Nesse processo dialógico de inferir a resposta do possível leitor ou potencial leitor ao meu enunciado. São respostas, né? Ou seja, a produção de sentido que ele vai dar. E então eu, estando atento ao tema, certo? Ao contexto de produção, contexto de leitura, certo? É claro que eu vou produzir um texto que possivelmente vai cumprir de uma maneira mais adequada a sua função. Essa interação vai se dar, né, claro, dentro daquilo que eu pressuponho, né? Claro que podemos ser surpreendidos, mas o aluno ele tem um objetivo que é responder à resposta do texto. O professor tem o objetivo, ao fazer o enunciado de teste ou de prova, de que ele entenda esse enunciado e dê a resposta esperada, certo? Mas nessa resposta ele pode inclusive trabalhar esses aspectos de tema e de significação, né? Mesmo que não seja no nível conceitual, mas no nível de compreensão e no nível de prática, de produção de texto, de revisão desse texto, certo? Para que o aluno, de fato, se desenvolva nesse sentido. Então, nós temos aqui a referência, na verdade, né? Que é o nosso livro-texto, com uma citação de Bakhtin do próprio livro-texto. Eu espero que vocês, de fato, leiam esse livro e busquem outras fontes e aprimorem esse conhecimento. Teremos um questionário, um breve questionário nessa nossa semana, que estará disponível no ambiente virtual. E eu desejo um ótimo trabalho. Muito obrigado.